Mas é o que você disse, é o que funciona, né? Funciona, e foi legal trazer esse fracasso, vamos dizer assim, em vendas, porque é importante a gente dizer que a gente erra muito, né, Gustavo? Pô, Luiz, quantas coisas... Eu tenho uma tranquilidade grande de falar isso hoje para as pessoas falam assim, pô, Marani, parece que tudo que você coloca, a mão vira ouro. Eu falo, pelo contrário, eu acho que a cada 10 coisas que eu tento fazer, 8 não funcionam. Então, mas as 2 que funcionam, o que a gente faz? A gente escala. Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Atitude de Campeão, aqui, nadando de braçada no empreendedorismo. E a gente tem um grande convidado, um cara que é espetacular. Tive o prazer de conhecer recentemente, uma amizade nova, uma amizade jovem, apesar da idade, das nossas idades aqui. Mas muito feliz de ter você aqui com a gente, Marcelo Marani. Muito bom aqui, junto com o meu co-host aqui, Aê. Luiz Gustavo Borges. Bora, vamos pra cima. Recebendo um monstro aqui. Obrigado aí por estar aqui com a gente hoje. Fazer Para mim, um privilégio, para mim, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, tô aí para contribuir. Fazer uma breve introdução aqui, que depois a gente já cai de pau nos assuntos aqui de negócio, Marcelo. Mas residente e nascido em Sete Lagoas, com uma filhinha linda que acabou de nascer, 52 dias na gravação desse podcast. Muito bom, obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Dono de restaurante, treinador de donos de negócio na área de alimentação, formado em ciência da computação, passou 7 anos numa empresa gigantesca, você vai falar um pouco disso, e transicionou para o empreendedorismo. E a partir de agora você está aqui com a gente, sentado no Atitude Podcast, falando da sua vida, do seu negócio. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, dividindo a sua experiência e contribuindo com todos os empreendedores, donos de negócio, não só da área de restaurante, que você fala muito bem, mas o incentivo e as ideias são muito parecidas, né, nessa área. Vamos falar bastante sobre empreendedorismo, já empreendi em outros segmentos também, então vai ser um prazer aí falar sobre essa transição de carreira. Sei que muitos empresários querem fazer essa transição, muitas vezes bate aquele medo, e a verdade é que a gente tem que ir com medo mesmo. Mas a gente vai falar disso aí. Antes de você começar aqui e dar o start, posso contar a minha história de transição? Pode, acho que claro. Ele vai gostar dessa história. Pode, eu acho que ele não sabe, inclusive, sobre isso. Estou interessado para ver a reação. Quando eu parei de nadar, né? Nadei até 2004, né? E de 2000 para 2004 eu estava numa transição de carreira. E naquele momento eu não sabia muito bem. O atleta, quando ele para, ele não sabe muito bem para onde ele vai, assim, principalmente naquela época, muito jovem, né? O esporte estava muito ali. Aí eu falei, cara, quando eu parar de nadar, eu quero fazer um negócio que ajuda a vida das pessoas, que transforma a saúde, que trabalha o bem-estar, né? Para a turma viver mais e viver melhor. E o primeiro investimento que eu fiz nessa transição foi ser dono de um bar. Verdade. Aí você falou, pô, mas você fez essa loucura. Pô, tem cachaça, cerveja, né, toicinho de porco, tinha toda aquela coisa lá. Nada a ver com um atleta. E eu fui dono de bar, e era um outro era bar e restaurante, então tinha essa sequência ali. Então, dos meus primeiros investimentos assim, de operação, eu não participava da operação em si, eu era um investidor, mas eu estava muito relacionado ao meio que você domina hoje. Só que eu não sabia nada do negócio, né? Eu só investia. E depois foram 3 bares, Foram né? 3 bares e restaurantes. Não teve uma balada também? Então, um era restaurante, balada... Tem isso, né? Restaurante e balada bar. 2 eram bares e outro era um restaurante mais balada. Mas foi uma experiência muito boa. Mas uma coisa que aí, dando início aqui na nossa conversa, né? E hoje você tem quantos bares, para eu saber? Eu tenho 0. Então, acho que nem foi tão bom assim, né? Foi bom para um momento, porque naquela época teve um retorno de investimento gigantesco. O primeiro investimento, você tinha muito patrocínio na época. No início do anos 2000 ali, as empresas de cerveja, você tinha as marcas, investiam muito no patrocínio. Hoje eu não sei como é que está o segmento. Ainda tem isso, claro. Ainda tem. Só sei que assim, a gente colocou o dinheiro, por exemplo, colocou 100 mil no início, era mais do que isso, mas 100 mil. Em 4 meses, os 100 mil estava de volta no bolso. Uau. Em 4 meses de retorno, 100% do seu investimento. Quase negócio nenhum consegue dar um retorno tão rápido assim, né? Como é que tá esse negócio hoje em dia aí? É um bom negócio? Apesar de eu ter saído, de repente eu volto nele. Seria um bom negócio. Claro que alguns restaurantes, como outros negócios, Gustavo, a gente tem um retorno. Eu vou trazer aqui um número mais interessante. Vamos trabalhar com números de mercado. Um bom retorno para um restaurante, a gente fala que é de 24 meses, em média. Então, você investe ali... Exato. Investir 500 mil e em 24 meses você consegue retornar isso. Só que perceba que o segmento de bares e restaurantes, Luiz, é um dos que mais quebra no Brasil. Mais de 50% dos bares e restaurantes novos que abrem no Brasil quebram até o 2º ano de existência. Então, muito disso acontece justamente pela falta de preparo do empresário. O cara, muitas vezes, no Brasil, existe uma cultura de que... a cultura da necessidade.
O cara não abre um restaurante por oportunidade, como foi o seu caso. No seu caso, foi uma oportunidade, não era necessidade. Na maioria das vezes, as pessoas, os empresários no Brasil, eles se tornam um empresário por necessidade. Perdi meu emprego, peguei meu acerto, vou começar a vender comida. Por quê? Porque todo mundo come. Mas, na verdade, não é assim. Um restaurante é uma empresa como qualquer outro negócio. A questão de alimentação é uma coisa que é muito importante para a vida do atleta, né? Porque a alimentação é o combustível que você tem ali para você poder produzir a sua força física, o seu resultado. E dentro do nosso podcast aqui, dentro da nossa estrutura, a gente tem um grande apoiador, que depois você vai ganhar um presente aqui até o final do programa. Isso é bom, adoro presente. Que é a nossa suplementação, que é a Vita, uma empresa que a gente investe e que também apoia aqui o nosso podcast. E quando a gente fala de suplementação ou de alimentação, é um ramo que você trabalha com a saúde das pessoas. Sim. Então, além de você ser um empresário que está envolvido com o negócio em si, você está envolvido com uma solução de vida para as pessoas que impacta muito. Como é que essa relação de comida, de investimento num produto que seja diferenciado? Tem muitos restaurantes que têm produtos mais naturais ou não, ou mais gerais. Como é que é essa relação com a margem? Se você vai para alimentação um pouco mais que agrada o público, você tem uma margem maior. Se você vai mais especializado, é uma margem menor ou maior. Como é que funciona essa segmentação dentro do teu negócio? Gustavo, o restaurante é um negócio que a gente precisa ter muita atenção no seguinte aspecto. As pessoas entram muito pelo romantismo de ter um restaurante. Pô, olha que legal isso. Eu acabei de escrever um livro agora, ele está sendo editado, a gente vai lançar na primeira semana de março. E nesse livro eu falo bastante sobre isso. A gente não pode envolver romantismo com negócio. E em restaurante, olha que legal. Pô, vamos pro meu restaurante, vai ser um prazer te receber lá. Eu tenho uma comida afetiva, ou quem sabe, vamos pro meu bar, a gente toma uma cerveja, a gente assiste a uma Fórmula 1, ou quem sabe um jogo de futebol. É muito cool, é muito atraente ser dono de restaurante. Por isso que jogadores querem ser donos de restaurantes. Quer receber os amigos lá. Exato. Só que, na verdade, um restaurante é uma indústria de comida que tem uma área de vendas, que tem uma área de pós-venda, que depois eu tenho que entender o que o meu cliente achou da comida. Eu tenho meus comentários no Google, no iFood e outras coisas mais. Continuando, um restaurante precisa ter uma área financeira, um restaurante precisa ter uma área de compliance, um restaurante precisa ter uma área jurídica. Então, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E claro que existe uma variação de margem. Por exemplo, vender pastéis é uma coisa maravilhosa. Pastel é um negócio que dá muito lucro. Vender comida nordestina é um negócio incrível, um negócio que tem uma margem muito alta. Eu visitei um mentorado essa semana e ele tem um restaurante de comida árabe. Comida árabe tem uma margem incrível. Comida árabe pode chegar aí a 22% a 25% de lucro se for um negócio bem gerido. A gestão é, sem dúvida nenhuma, como em outros negócios tradicionais, o que vai diferenciar quem vai ter sucesso e quem não vai, porque a gente tem muitos exemplos de restaurantes que vendem muito. Vou trazer aqui um exemplo. Chegam pessoas para trabalhar com a gente nas nossas mentorias, nos nossos masterminds. O cara chega para mim e fala: Marani, hoje eu faturo R$1 milhão por mês no meu restaurante, mas não vejo a cor do dinheiro. Quando a gente vai não tem margem. Quando a gente vai fazer um mergulho mais fundo, ele não faz um inventário. E o inventário não serve só para restaurantes. Eu tenho uma ótica, eu tenho que fazer um inventário para saber se eu estou sendo roubado, se eu estou sendo furtado ali, seja por clientes ou por funcionários. Eu trabalho com produto e veja que no nosso caso, que é restaurantes, a gente trabalha com um produto comestível, onde o meu funcionário está ali exposto àquele produto o tempo inteiro e muitas vezes isso acaba se confundindo com: será que eu devo cobrar aquele pedaço, aquela coxinha que o meu funcionário comeu na minha lanchonete? Poxa, aquilo é um produto que tem que ser vendido para o cliente. Então, a margem muitas vezes ela é apertada porque o restaurante ainda é um negócio muito informal. Então, muitas vezes o empresário não paga imposto, ele não assina a carteira do funcionário e ele acha que aquilo é margem. Quando ele começa a formalizar o negócio dele, ele fala: putz, cadê meu dinheiro? E outra coisa que ele tem lá, talvez, o imóvel próprio. Né? Ele não coloca isso na conta. Exato. Né? Que deveria ser 10, 15% só do negócio, já tá lá, né? Então a margem do cara que é 20%,
15, 10 deveria ser de locação, que é custo dele, só que ele não vê isso, né? Ele coloca como resultado. Exato. Você acha que tem um pouco de diferença assim, no perfil do gestor, do dono? Vou dar um exemplo aqui, né? Se eu pego no meu negócio, né? MGB, a gente tem 420 donos de academia, que são nossos clientes. A gente até falou um pouco disso, né? Das relações, né? A gente tá junto da mesma mentoria e você tem vários mercados muito nichados ali, né? Então você tem um restaurante, você tem um supermercado, você tem a academia, que é o meu caso. E nas academias, a gente passa por um processo de profissionalização, porém a gente ainda tem muitos educadores físicos que eram professores, que gostam da área e que se tornaram donos das academias. E aí você tem os problemas que você mencionou da informalidade ou da forma como você está fazendo a gestão do negócio, ele acaba tendo um impacto muito grande, porque ele está acostumado a dar aula, ele gosta da atividade física, mas para você ser um bom gestor, você precisa gostar de negócio e precisa operar de uma forma mais organizada. Sim. Dentro do restaurante, eu imagino que você tem uma situação muito parecida. Pô, eu gosto de comida, eu gosto de social e eu gosto de sentar e comer. Vou abrir um restaurante. E aí? Aí você vai para os problemas que você tem de gestão de pessoas, de compra, no seu caso, produtos perecíveis, né, que você não sabe se você não armazena direito, se você não tiver o estoque muito bem regulamentado. Gustavo, esse é um golaço, né? Quando você diz que o empresário, e aqui as pessoas que estão nos assistindo hoje, que estão nos ouvindo no Spotify, são empresários ou querem ser empresários. E o que a gente precisa ser é apaixonado por resolver problema e apaixonado por gestão. Muitas vezes, no caso dos restaurantes, um dos maiores desafios que eu tenho é de tirar o cara da cozinha, do caixa e da gestão financeira, que na verdade ele muitas vezes acaba acumulando essa função, não porque ele é um bom gestor financeiro, mas é porque ele tem medo de colocar o dinheiro dele na mão de outras pessoas. Só que pensa uma coisa, nesse momento que eu tô aqui gravando esse podcast com vocês, eu tenho alguns funcionários trabalhando no escritório dos meus restaurantes, lançando boleto e outras coisas que eu aprovo uma vez por semana. Então, às vezes, o meu tempo ali é de 1-2 horas para aprovação de pagamento e as análises dos indicadores é onde eu acabo investindo um tempo maior. E a pergunta para quem está nos assistindo é: quanto tempo você fica hoje nos seus negócios olhando para indicadores? Como é que está o seu custo de aquisição do seu cliente? Como é que está hoje a sua verba para marketing? Como é que está hoje o seu lucro líquido? Como é que está hoje o seu custo de mercadoria, se você vende produto como eu? E se você não vende, a gente tem que olhar outros indicadores que fazem sentido para o seu negócio. Um deles você citou, que é a taxa de ocupação, a taxa que ele paga ali de aluguel, condomínio e outras coisas mais. A maioria dos empresários, Gustavo, não tem tempo para olhar para isso porque eles estão preocupados demais com a operação do negócio, entende, Luiz? Sim. E muitas vezes o resultado do negócio ou o crescimento do negócio fica muito comprometido porque ele está ocupado demais a pagar. E a informalidade, né? E quanto mais informal você está no seu negócio, mais difícil ficam os controles. Verdade. Aí você começa a ter produtos ou vendas que não são contabilizadas ou a questão de imposto. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, não dá para fazer a coisa errada de forma certa. Então você ser informal e querer achar que isso é o certo, pode até ser que para o seu negócio funcionar, ele precisa daquela margem ali, mas cara, não dá para você trabalhar com uma informalidade e você prosperar, você crescer. É verdade. Porque você não tem os controles, você tem que ter um sistema de um RP, um sistema de gestão. Você precisa ter pessoas boas ali organizando o seu trabalho, para você sair do operacional e ficar mais no estratégico e tático do negócio. Sim. Assim, para circular, o desequilíbrio é muito grande, né? Não sei quais são os tamanhos. Se você pegasse o mercado de restaurantes, o faturamento da média dos restaurantes, da média não, mas da maioria dos restaurantes seria muito baixo. Muito baixo, são restaurantes Gustavo. Pequenos. Tem um número oficial que mais de 80% das pessoas que trabalham com gastronomia no Brasil, perceba isso, eu disse 80% das pessoas faturam menos de R$20 mil por mês. Olha só. Ou seja, eles só funcionam o negócio deles porque eles estão na informalidade. Porque qualquer negócio formal de alimentação hoje que fatura R$20 mil, com certeza absoluta, ele ou dá prejuízo ou ele empata. Sim. Então, para esse empresário sair da informalidade, ou ele cresce ou ele morre. Ô Marcelo, uma dúvida. Muita gente, muito mentor, palestrante, gente podcast, fica falando disso daqui de sair do operacional e ir para o estratégico. Na sua visão, quando que é o momento certo para fazer isso e como fazer isso? No modo geral em negócio. Essa pergunta é muito boa, Luiz. Perceba uma coisa. Eu tenho dois mentorados, o Christian e a Kelly. Eles acabaram de comprar um restaurante em Lagoa Santa, super próximo, né? Para quem está escutando a gente tá gravando aqui em Belo Horizonte hoje. Eles compraram um restaurante com uma expectativa de faturamento de R$1 milhão. A gente fez uma reunião. Ano? Mês.
1 milhão por mês. E a gente fez uma reunião para que eu pudesse avaliar o negócio que estava sendo feito e dar ali o meu aval como um mentor. E foi isso que eu fiz junto com eles. E a gente analisando, uma das primeiras coisas que eu disse eles têm outros 2 restaurantes na cidade de Sabará, que também fica na grande BH. Uma das coisas que eu falei vocês precisam ficar o maior tempo possível no operacional por pelo menos 6 meses. E o porquê disso? Porque antes de eu entender como funciona cada setor do meu negócio, cada posição do meu negócio, eu não tenho a menor condição de sair do operacional. Então eu preciso entender quantos funcionários realmente eu posso trabalhar de forma mais enxuta para que eu possa ter uma economia de custo de mão de obra, né? Que é o CMO, que para todo mundo que presta serviço hoje, independente se ele trabalha com restaurante, com academia, com uma loja de roupa ou qualquer coisa, todo mundo tem CMO. Então, nesse caso, né, seriam 70 funcionários ou seriam 60 funcionários? 10 funcionários, se a gente for olhar na média, a gente está falando de um impacto de 30 a 40 mil reais no mês. Então, eu preciso estar imerso no meu negócio, entendendo o que o meu cliente espera desse negócio, se o meu serviço está bom, se ele está ruim, se a temperatura da bebida está boa ao chegar na mesa, se o meu banheiro está permanecendo limpo, se os meus cozinheiros realmente estão dando conta de atender aquela demanda. Eu só entendo isso, Luiz, se eu estiver imerso no meu negócio. Então, o que eu acredito é que existe um tempo de validação, e aí é impossível dizer quantos meses, porque às vezes um negócio mais enxuto, um negócio menor, vamos lá, eu posso ter um quiosque de óculos de sol em um shopping, onde eu tenha 1 ou 2 funcionários. Meu Deus, essa é uma operação muito simples e que talvez com 1 mês ali eu consigo sair do operacional e consigo direcionar uma pessoa para que ela possa conduzir aquela operação. Por outro lado, eu posso ter uma indústria farmacêutica que eu preciso ali de um tempo muito grande para que eu consiga entender a complexidade do negócio para sair do operacional. O que a gente tem que entender em primeiro lugar é ponto de equilíbrio. Meu negócio já está batendo ponto de equilíbrio, sim ou não? Formação de lideranças. Qual é a minha escola de líderes dentro do meu negócio hoje? Eu tenho líderes? Porque, na minha visão, uma das coisas mais difíceis que a gente tem, todos nós, em qualquer negócio para construir, é formação de liderança. Em quem o Luiz confia, em quem o Gustavo confia, quais são as pessoas que já pensam como Gustavo, como Luiz, como é que eles operam esse negócio. Eles já têm uma preparação para apresentação de indicadores todos os meses. Se a gente não tiver essa evolução no nosso negócio, dificilmente a gente consegue sair do operacional. E isso pode ser alguns meses ou pode ser, inclusive, muitos anos. O mais importante, na minha visão, é validar o negócio, bater o ponto de equilíbrio, começar a trabalhar com indicadores para que esse trabalho de sair do operacional seja um trabalho gradual para que você possa, de fato, sair com segurança e ter um negócio que é lucrativo mesmo sem a sua presença. Dentro dos negócios, eu circulo com muitos empresários, né? Lógico que na parte de academias, clubes e escolas, onde eu circulo com mais frequência, mas os desafios eles são muito parecidos, né? Então você mencionando aqui qual que é o desafio do dono de restaurante, fala, cara, não é academia que você tem, não? Acho que você tem academia, você não tem. E aí a turma, quando vem né, chorar a muro das lamentações de vez em quando, né? Fala, qual é o maior problema que você tem? Putz, achar gente para trabalhar, reter gente, né? Treinar gente, é tudo gente. Fala assim, fica tranquilo que você não tá sozinho, não. Todos os mercados têm esse problema. Mas o nosso é pior. Não é. Você pode estar lá em Monte Azul Paulista, você pode estar lá em Agrolândia, você pode estar lá em Recife, São Paulo, onde for. Você vai ter a mesma coisa em dimensões maiores ou menores, mas essa é uma dificuldade muito grande. E muitas vezes o líder, o dono da empresa, né, o gestor, ele confunde o que é fazer a gestão das pessoas e liderar. Ele junta tudo a mesma coisa. Então, assim, meu problema é pessoas. Então, o que você quer como gestor? Eu quero fazer uma boa gestão, quero ter gente, quero contratar e ao mesmo tempo tenho que inspirar e tenho que ser o cara que toca a cultura da empresa, que é um modelo estratégico para ele estar inserido no dia a dia. Você acha que muda muito de mercado? Você circula por bar, eu estou nas áreas de alimentação, né? Você tem desde bar, um restaurante, o high-end, o mais básico, outras linhas de alimentação. O que muda nesses vários segmentos que você atua? Ou tem uma linha que é assim, isso aqui é parecido em todas elas? Essa pergunta é ótima e eu quero até fazer uma colocação, Gustavo, só para a gente deixar as pessoas mais tranquilas, porque a gente de fato vive a mesma realidade que elas. Eu hoje tenho um pouco mais de 100 colaboradores e um dos meus maiores desafios é, gente,
E entre 23 e 24, os anos de 23 e 24, a gente visitou 17 capitais do Brasil fazendo eventos que a gente faz um treinamento de 2 dias no Brasil inteiro. E sempre quando eu chego nas cidades, eu vou trazer um exemplo. No mês passado a gente esteve no Rio de Janeiro e em um momento do nosso treinamento, Luiz, eu pergunto, galera, deixa eu entender uma coisa. Aqui no Rio de Janeiro, quem tem problema de mão de obra, levanta a mão. 99,9% das pessoas levantam a mão. E quando alguém não levanta, eu falo... Deixa eu escutar esse empresário aqui. Amigo, me fala um pouquinho mais. Por que você não tem problema de mão de obra? Ele já levanta a mão na hora. Mas peraí. Na verdade, ele estava enganado, ele não entendeu direito a pergunta. E por que eu estou citando isso? Porque eu acredito de verdade que o nosso problema pode ser a nossa melhor solução. Porque se a gente tem problema de mão de obra, se eu tenho, o Luiz tem, o Gustavo tem, e todo mundo que trabalha com a gente, como empresários também tem, quem conseguir fazer um pouco melhor do que os outros já consegue sair na frente de todo mundo. E como é que a gente consegue, então, melhorar isso? Eu faço uma outra pergunta no treinamento e vejo quanto faz sentido. Gustavo, quero que você faça essa também em algum momento que for pertinente dentro das suas palestras. Aqui é a minha pergunta. Pessoal, nas academias, quem tem alguém que cuida de vendas? Todo mundo vai levantar a mão e vai falar, eu tenho. Quem aqui tem alguém que cuida da gestão financeira? Todo mundo tem. Você pergunta assim, quem aqui tem treinamento para pessoas no máximo de 3 em 3 meses? Você vai ver que menos de 10% das pessoas levantam a mão. E o que eu quero dizer? Se a gente hoje tem um grande problema de gente, se a gente hoje tem um grande problema de formação de mão de obra no Brasil, porque a gente não tem escolas técnicas. Se a gente hoje não treina os nossos colaboradores, como é que a gente vai ter gente boa e bem preparada no mercado? É humanamente impossível isso. Então, se a gente passa a fazer um treinamento dentro das nossas empresas com regularidade para melhorar a cultura organizacional, para melhorar o clima organizacional, para melhorar tecnicamente os nossos colaboradores, a chance é que a gente continue com problema de mão de obra, mas ainda assim, talvez a nossa mão de obra vai ser nota 7 e da média do mercado vai ser nota 4. Ô, Marcelo, então, eu acredito que o treinamento é um dos melhores caminhos para a gente resolver um problema que é de todo mundo. É uma linguagem americana, on the job training, tem uma frase americana, que é o treinamento no trabalho, né? Exato. Porque muitas vezes, quando você pensa em treinamento, você pensa em contratar alguém para treinar o seu time. Não necessariamente. Você pode fazer com o seu time mesmo. Eu ia fazer um comentário sobre isso. Vamos dizer que eu sou aqui um empresário escutando sobre isso e eu penso assim, eu tô mal pagando as minhas contas com o dinheiro que está saindo aqui da minha empresa. Sim. Como que eu vou investir em um treinamento? O que eu acredito? Isso é mais simples do que a gente imagina, né, Gustavo? Luiz, o que eu acredito que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, entender quais são os seus problemas de mão de obra hoje. Exemplo, se o seu problema hoje é clima organizacional, que é assim, pô, meus funcionários estão muito desinteressados, desengajados. Primeira coisa, faz um diagnóstico. Pega alguma coisa pronta na internet. Se você hoje é um empresário que não pode investir nisso, pega alguma pesquisa de clima pronta na internet e passa para os seus colaboradores, de forma que você não identifique os colaboradores para que eles sejam o mais honestos possível. Sim. Conta para esses colaboradores qual é o seu objetivo, que é, pessoal, eu quero melhorar o nosso ambiente de trabalho. Vocês topam responder com a maior sinceridade possível qual é o sentimento de vocês trabalhando hoje? Tá aqui a pesquisa, faz no papel, faz na prancheta, faz no Google Forms. Não tem desculpa, tem que fazer. Depois disso, você vai identificar quais são os maiores problemas. Você tem que entender se o cara tem orgulho de trabalhar com você, se ele tem orgulho de vestir sua camisa, porque esse, pra mim, é uma das principais coisas que, se o cara não tem orgulho de trabalhar com você, aí a gente errou no coração da empresa, aí a gente errou no propósito. Aí a gente errou em um negócio que vai ser mais difícil fazer uma transição, não é impossível. Contudo, se a gente tem outros problemas como, não gosto do horário, aqui na empresa tem muita fofoca, a gente começa a criar ações, a gente faz um plano de ação que o empresário pode fazer, Luiz, e talvez uma vez por semana, durante 30 minutos, ou quem sabe 2 vezes por semana, durante 30 minutos, ele começa a trabalhar nesse problema. Por exemplo, se é fofoca, a gente começa a identificar o que está acontecendo e começa a trabalhar para que essa fofoca não exista mais, que é você como funcionário, como colaborador, o que você pode fazer para melhorar
esse problema da fofoca e não apontar um dedo para outro. Que são condutas, né? Comportamental. São condutas. Isso é comportamental. Quando você fala de cultura organizacional, a forma como a turma age no dia a dia ali, ela impacta no resultado da empresa. Totalmente, totalmente. E quando as pessoas forem percebendo as pequenas mudanças que eu, como empresário, estou fazendo, as pessoas passam a ter mais orgulho, as pessoas passam a confiar na liderança, as pessoas passam a entender que vale a pena trabalhar naquele lugar. Então, em primeiro lugar, identificar o que pode ser feito. Ah, a minha nota no Google está muito ruim, mas espera aí, será que para as pessoas que estão felizes saindo daqui, o meu colaborador ele tem um treinamento de pedir para o cliente me avaliar no Google? Isso é um treinamento simples, que muitas vezes eu vou chegar para o funcionário e gratuito. E aí eu vou chegar para o meu funcionário e vou falar, olha, logo depois do atendimento que você der, pergunta para o cliente se ele está satisfeito. Se ele estiver satisfeito, diz que faz muita diferença para você ele deixar uma avaliação no Google, inclusive com seu nome. Ô Marani, você fala de uma forma tão simples aqui, né? E eu vejo que a maior parte, 80% dos restaurantes, eles são pequenos. Então, para faturar 20K, você está falando de, sei lá, 3, 4, 5, 10 funcionários ali, talvez. No máximo, não. No máximo. Na verdade... 8. Talvez uns 5 funcionários. Beleza, de 5 a 10. Então, de 5 a 10, você tem um volume gigantesco que chega aqui a 80% do mercado. Sim. E a grande maioria tem problema de gestão de pessoas. E a hora que fala de gestão de pessoas, normalmente está relacionado também à cultura da empresa, que aí você entra numa questão estratégica. Você não acha que não tem muita preguiça também, não? Dos gestores de fazer a coisa acontecer? Você fala, eu penso assim, né? Que isso eu vejo em vários mercados. Se eu tenho 6, 7 colaboradores, eu preciso transformar a cultura organizacional ali dentro. E você está me falando que se eu vou treinar meu time, eu que sou dono da empresa, eu preciso me capacitar primeiro. Sim. Que aí tem a ver com o produto até que você vende, né? Que eu vendo, a gente capacita essas pessoas. E que ele pode, com 2 ou 3 ferramentas, se tiver boa vontade... fazer o negócio acontecer ali dentro. De vestir a camisa é um negócio que você faz todo dia. Você já está lá com a turma. Porque a desculpa pode ser assim, mas eu não sei treinar as pessoas. Pô, mas você sabe conversar? Né? Você sabe conversar, trocar uma ideia? Então gaste 20 minutos por dia para você conversar com essa turma, para mostrar o objetivo, para fazer o que é. Usa a camisa para você ver como é que é a resposta da turma, né? Você acha que falta um pouco assim dessa audácia, talvez? Eu iria falar coragem, mas será que essa audácia, pode ser ousadia do empreendedor de falar que ele consegue, que ele pode? Eu acredito muito que é o trabalho, uma grande parte do nosso trabalho, de nós 3, como treinadores, como gestores, como pessoas que trabalham no segmento da educação, é a gente mudar a mentalidade, mudar o mindset dos empresários. Porque a maioria dos empresários não tem essa mentalidade de que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu tenho dificuldade em colocar em prática. Então, identificar... tem uma frase que eu amo, né? E que transformou muito a minha vida. E é uma frase filosófica, mas que eu acredito muito que vale a pena trazer para cá. Que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Porque muito dos nossos resultados está dentro de nós mesmos. Quero trazer um exemplo. Muitas vezes o Marani é um cara bom em vendas e marketing. Eu me sinto muito confortável em fazer uma campanha de Black Friday. Se eu sentar aqui, eu desenho uma campanha para sua academia, para os empresários que você trabalha hoje, para o Luiz, assim, com muita tranquilidade, porque eu transito nessa área muito bem. Por outro lado, por mais que eu tenha uma formação em gestão financeira pela FGV, é um negócio que eu não gosto. Eu não gosto de trabalhar gestão financeira. Então, quando eu começo a operar planilha, é um momento de muito desconforto para mim. E estresse, né? Então, quando eu me conheço, quando o empresário se conhece, ele tem que entender aonde ele consegue transitar bem, para que ele possa, de fato, atuar aonde ele transita muito bem, onde ele não transita, ou ele consegue uma liderança que possa transitar por aquilo, ou um sócio, ou eventualmente ele tem que contratar. O que não dá é para ele ficar criando bloqueios, dizendo: mas eu já tenho muita coisa para fazer, mas eu acho muito difícil. Ou eu não nasci para isso, né? Eu não nasci para isso. Por isso que a gente tem um pequeno número de pessoas que consegue prosperar em todas as áreas. Pega o tamanho da curva em academias, de quantas pessoas realmente são muito bem remuneradas. Em restaurante é a mesma coisa, em loja de roupa é a mesma coisa, em ótica é a mesma coisa e assim por diante. Porque a gente tem um pequeno número de empresários que estão dispostos, de fato, a mudar o ambiente onde eles vivem, entende? Não, isso é muito legal. Ô Marcelo, uma dúvida aqui. Quando a gente pensa no Brasil de modo geral,
você pega todos os empresários que existem no nosso país. Você concorda que a grande maioria deles estão em um modelo de negócio tradicional? Em um modelo que não é, por exemplo, digital, digitalizado? Legal. Eu vejo que você veio de um background, inclusive eu queria que você conversasse um pouco sobre isso depois, de como que você chegou aonde você está hoje. O que o empresário tradicional, que talvez não está alavancando a internet, tráfego pago, marketing digital, pode aprender do mundo digital para alavancar mais o negócio dele? Essa pergunta é muito boa também, né? O digital, na minha visão, é só um meio. A gente precisa... Tem um aspecto em vendas, né? Dentro da nossa metodologia, a gente diz que a venda de qualquer coisa passa por 3 elementos. Então, todo mundo que vende precisa ter um produto ou um serviço. Então, se eu tiver um produto ou um serviço, eu já tenho algo para vender para alguém. O segundo elemento é a oferta, que é como é que eu empacoto isso? Vamos falar aqui rapidamente se fosse em restaurantes. Eu posso ter um restaurante à la carte ou um restaurante delivery. Ali dentro eu tenho uma oferta de, por exemplo, eu tenho uma caixinha de comida chinesa. Essa caixinha custa R$15. Se for um custo-benefício muito bom, eu tenho um potencial de venda muito bom. Então eu já tenho produto e tenho a minha oferta. Qual que é o terceiro e mais importante no caso que você me perguntou do digital? É atingir pessoas. Quantas pessoas estão escutando esse nosso bate-papo? Porque eventualmente se a gente estivesse fazendo uma mesa redonda aqui em um lugar em Belo Horizonte, talvez a gente podia ter 100, 200, 300 pessoas nos assistindo. Aqui nesse podcast a gente pode ter milhões ou até milhares ou até milhões de pessoas nos assistindo, dependendo do quanto a gente quer investir no tráfego pago. Então, se eu tenho os 3 pilares de venda, que é produto, serviço, oferta e pessoas, eu preciso ajustar, então, os meus produtos e serviços para resolver problema. Eu tenho que ter uma oferta que realmente seja atraente no que tange a custo-benefício e depois eu tenho que mostrar para o maior número de pessoas possíveis. Se eu tenho um negócio tradicional, eu tenho que mostrar na minha rua, no meu bairro e na minha cidade. Não faz sentido eu sair daquilo a não ser que eu tenha um produto que possa ser vendido, por exemplo, em um e-commerce. Sim. Beleza. Vamos pegar alguém, então, para dar um exemplo aqui. Dono de padaria ou dono de um escritório de contabilidade. Pequeno. E esse cara não sabe nada sobre Instagram, mídia social, internet, não sabe nada. E a empresa está indo, ok. O que ele pode fazer nesse caso, se ele não tem conhecimento nenhum? Na minha opinião, a primeira coisa é mapear quais problemas ele resolve. Então, a gente tem hoje contadores nichados que resolvem problemas de donos de pequenas empresas. Se eu sou um contador que resolvo o problema de pequenos empresários, eu tenho que entender que, por exemplo, a maioria dos meus empresários, a maioria dos meus potenciais clientes estarão enquadrados no regime do simples. E aí eu começo a mapear quais são as dores, que é assim, esse cara precisa então entender como é que ele paga menos imposto. Ele tem que entender sobre as alíquotas do simples. Ele é um cara que não quer saber de contabilidade. Pronto, mapeei o meu cliente. Eu começo a criar conteúdos que chamem a atenção desse cliente, como, por exemplo, você que é um pequeno empresário, está cansado de pagar um imposto alto e não entende nada de imposto, eu estou aqui disposto a bater um papo com você para te mostrar como você pode reduzir o seu imposto. Então, é criação de conteúdo para um público altamente nichado. É isso. Tá, eu tô escutando aqui, mas eu tô pensando assim, mas eu vou nichar... Esse papo que ele acabou de falar não é altamente nichado, é para qualquer empreendedor do Brasil. Mas eu tô falando assim, nichado... Mas você fala para um público de restaurante. Não, eu tô falando assim, em vez do contador ser um contador para qualquer tipo de empresa, ele é um contador focado em pequenos empresas negócios. simples. E aí... Mas nichado para pequenos negócios, não para restaurante. Não. A gente até tem contadores para restaurantes, mas nesse caso do exemplo foi para as pessoas que estão no simples, isso, okay. em geral. Mas aí vamos dizer que o empresário está escutando isso. Porque a grande maioria do Brasil tá ali, né? Sim. São MEIs... Eu acho que um empresário que escutaria isso teria algumas pessoas, ou talvez maioria, que pensariam o seguinte: por que eu vou nichar se eu vou conseguir atender um percentual menor do, por exemplo, da população ou da população de empresas? Por que isso faz sentido? Eu acredito muito... A gente tem que entender que o mundo mudou muito nos últimos anos, né? A gente, quando olha para a evolução do número de empresas que abrem no Brasil, quem tiver a curiosidade de procurar isso aí no Google, você vai entender que lá na década de 70 você tinha em média 10 mil empresas sendo abertas no Brasil por mês.
Nossa. Hoje a gente tem alguns milhões de empresas que são abertas no Brasil todos os anos. Meu Deus. E com tanta gente empreendendo, o que você teve? Vamos voltar de novo no tempo para contextualizar. E eu quero que o empresário que está do outro lado consiga nos entender na essência, porque vai fazer muita diferença. Se a gente for olhar para restaurantes, a gente tinha na década de 80, de 90, uma dificuldade muito grande de ter acesso a bons ingredientes. Então, quem tinha um bom produto saía na frente. Hoje em dia, eu consigo qualquer ingrediente do mundo em apenas alguns dias, independente do lugar onde eu estou. Por quê? Porque a gente melhorou muito a questão de importação, a gente melhorou muito a questão de acesso aos ingredientes. E nisso, a gente pode falar aqui de couro para bolsa ou qualquer outro elemento. Sim. Então, a gente passa a não ter o produto como um grande diferencial competitivo. E aí, então, o que passa a ser um diferencial competitivo? Eu gosto muito de uma frase que diz que é melhor ser um tubarão em uma lagoa do que ser um peixe, uma piaba no oceano. Então, para a gente ser percebido com diferencial competitivo, é melhor que a gente esteja em um mercado nichado. E o porquê disso? Porque realmente se destacar em um universo muito maior traz para a gente uma complexidade muito maior, talvez de investimento, talvez de empacotamento da sua oferta, e muitas vezes você vai brigar com grandes players de mercado que não faz tanto sentido assim a gente entrar nessa briga mais. Trazendo de novo para restaurantes, para ficar muito claro, seria extremamente difícil para mim abrir hoje um restaurante que vende hambúrguer, pizza, comida brasileira, entre outras coisas mais. E quando o cara tem uma vontade de comer um hambúrguer, ele fala, poxa, por que eu vou trocar o Big Mac ali, a McDonald's, que faz só hambúrguer, ele é especialista em hambúrguer, por um restaurante tão generalista assim? Então, lá nas nossas mentorias, eu costumo dizer, não seja o pato. O pato nada voa e anda, mas ele não é o melhor em nenhum dos fundamentos. E isso se confunde demais. O empresário, quando ele é quando ele está em experimentação, ele quer aumentar o portfólio dele para atingir o maior número de pessoas, mas a grande verdade é que o sucesso é contraintuitivo. Eu tenho que trabalhar com um nicho menor, ser especialista talvez em algum assunto ou em algum segmento para que eu possa dominar aquele assunto ou segmento. Dentro de uma frase que tem tudo a ver com isso, eu não sei de quem que é essa frase, se ninguém falar que é dele, essa frase vai ser minha, que eu uso ela bastante. Eu estava falando uma vez com o Bernardinho, né? Eu falei, Bernardinho, essa frase aqui, pô, linda, maravilhosa, hein? Ele falou, eu leio muito. Não, mas essa frase é sua, né? Eu falei, não, eu leio muito e tal. Não é sua, Bernardinho? Cara, é sua essa frase. E a frase é o seguinte, não é a frase do Bernardinho, só que a brincadeira com ele, né? Mas a frase que eu escrevi é assim, se você quer ser tudo para todo mundo, você não vai ser nada para ninguém. Muito acabou. Então essa frase é minha, Marani? Acho que é minha, né? Anota essa frase. Se você quer ser tudo para todo mundo, você não será nada para ninguém. Então, eu leio muito também, tá? e acho que tem tudo a ver com isso, né? Porque muitas vezes a gente fica... Eu já cheguei em restaurante, não só em restaurante, né? Em qualquer situação que você tem muita opção, muita escolha. Cara, eu fico assim, minha mente não consegue trabalhar. Você dá tanta informação, é igual assim, tem um livro que eu gosto muito que chama Força de Vontade Não Funciona. Eu também adoro esse livro. Já viu esse livro? Adoro. Ele fala o quê? Qual que é o grande ponto? Que a força de vontade está muito baseada em relação ao seu ambiente. Tem a ver com foco, com atenção, né? Com a sua dedicação nas coisas. Se você está num ambiente bagunçado, a sua mente fica bagunçada. Se você está num ambiente mais organizado, pô, legal, então aqui a gente está numa mesa, só poucos elementos. Eu chego num restaurante, eu chego num lugar, e eu tenho assim 1 milhão de escolhas, e minha cabeça faz assim, cara, e agora? Aí você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Essa aqui é a lista de cheeseburger, essa aqui é a lista de não sei o que, essa aqui é sushi. É igual chegar na churrascaria e ter sushi, ter não sei o que, ter carne. Não quero. Quero folha, carne, batata. Acabou. Aí eu já separo aqui e vinho. Aí eu já tô aqui. Tipo entrecô de Paris. Entrecô de Paris. Batata frita. Então, só tem uma opção. Quando você chega em locais assim, são muito especializados, você fala, cara, eu quero comer um cheeseburger. E as minhas escolhas de restaurante é assim. Eu quero comer, sei lá, uma costela de cordeiro, que não sei aonde. Aí você pensa no prato e vai no restaurante que tem aquele prato. Que aí tem a especialidade. O entrecô de Paris é isso, ele é único, ele tem um negócio assim. E acho que isso mexe um pouco também com o gestor, né? Porque na academia, eu vejo isso. O cara, ele quer atender. É uma pergunta típica, não sei se acontece no restaurante, né? O gestor, o dono, ele tem uma piscina na academia dele. Aí ele vem para mim e fala o seguinte, qual temperatura que eu devo ter aqui na minha piscina? Uma pergunta que ele faz para mim. Falou assim, beleza, que público você quer atender? Eu quero atender criança, quero atender a hidro, quero atender o competitivo, o jovem.
Aí fala, você quer atender todo mundo? Quero. Então põe qualquer temperatura que você quiser. Chuta qualquer uma aí que o resultado vai ser o mesmo. Você vai perder algum tipo de gente ali. É isso. Não dá. Sim. No restaurante, às vezes, eu sinto que os gestores, ou não só em restaurante, né? Que aqui o papo ele funciona aqui, funciona ali, mas assim, a cabeça do dono da empresa, ele está muito bagunçado, ele quer muita coisa, ele está preocupado com o concorrente, ele está preocupado com a comparação com o outro. Isso acontece muito nesse segmento, né? Sim, sim. O que você estava trazendo, Gustavo, e que funciona para todos os segmentos, existe um estudo científico chamado de paradoxo da escolha. Isso. E ele mostra que nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande porque a gente prefere não perder do que ganhar. E o que isso traz em um restaurante e que talvez traga também em outros segmentos do varejo, de qualquer outro segmento do empreendedorismo, que é: se eu peço um filé mignon com arroz e batata frita, que é algo que você estava trazendo aí, ou contra filé, no caso do entrecô de Paris. Poxa, eu vou pedir aqui, mas eu vou deixar de pedir uma sobrecoxa de frango que eu também adoro. E aí isso traz pra gente uma confusão mental tão grande que a gente acaba pedindo um deles e sai frustrado. Porque a gente diz... Será que eu fiz a melhor escolha? Não é verdade? Eu e a minha esposa, a Fernanda... quando a Fernanda chega em um restaurante, ela olha o cardápio todo. Luiz, olha essa, você vai ter oportunidade, a gente vai jantar juntos. A Fernanda, ela olha o cardápio todo, ela me pergunta, o que você acha que será o melhor? Eu falo, amor, não sei. Pega o que você gosta mais. Aí depois de ler o cardápio de novo, quando chega no final, ela lê mais uma vez. No final, ela chama o garçom e pergunta, você tem uma sugestão? Eu falo, amor, por que você não fez isso Não primeiro? é só sua esposa, não. A Bárbara também, que tá aqui, ó. Ela faz isso. Não, ela faz uma pergunta que é parecida assim, fala assim, o que sai mais aqui? Fala assim, nossa senhora. Então, a Bárbara, quando tiver com a Fernanda e a gente Você vai nadar de braçada. Vamos nadar de braçada. O que sai mais aqui? O garçom, o que sai mais aqui é esse aqui. Uma vez eu tava no restaurante e falou, o que sai mais é esse aqui. Era pork belly. Era como é que chama isso? A tradução de pork belly mesmo? É gordura de porco lá, barriga de porco. Barriga de Aí porco. vem uma barriga de porco cheia de coisa. tocinho. Ela olhou assim. Não quero isso aqui. Eu não quero. Elas são irmãs gêmeas. A Fernanda também é assim, Bárbara. No final, na hora que o garçom traz a sugestão, ela fala assim, mas eu não gosto disso. Eu falo, amor, mas por que você perguntou então? Por que você já não foi direto no que você gosta? Mas isso é o paradoxo da escolha. Então, se a gente conseguir trabalhar mais enxuto e assertivo, e quando o empresário me traz essa dúvida, eu consigo matar esse problema dizendo assim, o McDonald's é o restaurante que mais vende em volume no mundo e ele tem uma restrição de talvez 20 opções. Então, por que você quer ter 70, 80, 90, 200 opções? Então, a gente consegue trabalhar enxuto em qualquer restaurante com um cardápio assertivo, sem que a gente complique as nossas compras, estoque, decisão do cliente. O estoque, né? Eu trabalho com produto perecível. Exato. Você vai, acho que um dos grandes desafios, não sei se você trabalha com dentro de clubes, né? Sim. Talvez os clubes sociais são os grandes. Eu não vejo desafio maior do que você trabalhar num restaurante dentro de um clube. Sim. Existe. Eu tô pensando aqui. Esse é um grande desafio. Vou mandar um abraço para um grande amigo de São Paulo, que talvez você vai conhecer em algum momento, Gustavo. O nome dele é Sérgio. Ele está em 7 clubes sociais de São Paulo. O nome do restaurante dele é Fresto. Fresto. E ele diz isso. Ele precisa de comida para o café da manhã, do almoço, do lanche, do jantar. E ainda assim ele lida com todos os públicos, né? E aí o diretor chega lá e fala, eu quero filé mignon com molho Chateaubriand. E o outro, não, eu gosto de alcaparras. Aí não, vai com alcaparras e Chateaubriand. A gente já tem 2 tipos de molho para a mesma carne. Até aí tá tudo bem. O outro é vegetariano, o outro é não sei o quê. Aí você começa a ter um cardápio gigantesco que não tem viabilidade econômica para fazer. É verdade. No caso dele não tem muito como fugir mesmo. E em alguns clubes, que a gente até tá em alguns clubes dentro da metodologia, a gente vê que o clube ele banca. Para o associado ter essa opção. Sim. Então você trabalha abaixo da margem, você não tem margem, ou você está muito próximo ali, né? Você até faz aquele negócio, mas para dar uma opção para o negócio, que não é sustentável, né? Se você pensar bem. É extremamente complexo mesmo. A gente tem algumas estratégias para viabilizar o negócio, mas esse exemplo que você trouxe é brilhante, porque realmente a complexidade do negócio é gigante e a gente costuma dizer ainda que esse modelo dele não é escalável, né? Como é que eu vou estar em 20 ou 30, 40 clubes, já que a gente tem uma gestão tão complexa do negócio? Se passar 100% da gestão, aí o dono do restaurante ele vai tomar a decisão que ele acha melhor para o público que ele está
ficar lá. Exato. Né? Aí o conselheiro não vai decidir que tipo de linguiça que vai entrar aqui, né? Se é essa aqui ou se é a outra. Começa a virar um negócio muito louco. E às vezes, acho que trazendo mais assim para uma realidade maior, né? Muitas vezes a gente acaba escutando as pessoas que talvez não seja o nosso público-foco, né? Se você pensa no seu diferencial, onde é que você é bom, né? Qual que é o benefício percebido pelo seu cliente? Quais são suas competências? Onde você realmente tem competência que dá sustentação para esse benefício que você oferece para o seu cliente, que muitas vezes é só uma palavra bonita, né? Você acha que você é bom naquilo, mas você não é. Não entrega isso para o seu cliente e o cliente não volta lá porque você não é bom naquilo, mas você acha que você é. Ainda, né? Fala bastante. E o terceiro tripé disso aí é quem você está servindo. Exato. Entender o teu cliente que está chegando ali. A gente foi hoje aqui do lado, né? Estamos aqui em BH hoje, fomos do lado, lotado. O cara sabe, se o negócio está lotado, ele sabe quem ele está servindo. Agora, você pega um gestor novo, ele abre um negócio, ele fala assim, cara, eu quero atender esse público, isso aqui, isso ali, e não oferece aquele serviço, aquela qualidade, para aquele preço, para aquele ponto, para aquela localização que ele está, muitas vezes é um tiro no pé. Ele acaba perdendo e não tendo resultado por escolhas estratégicas e por decisões que ele tomou que não fizeram o menor sentido. Sim. E quando ele não tem uma mente aberta ao conhecimento, ao aprendizado, que acontece muito, esse mercado é um mercado, não só o de restaurantes, vários outros mercados têm muito egocentrismo. E aí o cara fala assim, mas o meu restaurante não está dando certo porque o pessoal aqui em BH não sabe escolher, não sabe comer direito. Quando, na verdade, ele não escutou o cliente dele para entender qual era a dor. Porque, muitas vezes, no nosso caso aqui, às vezes a dor não é a variedade do que a gente vai almoçar juntos, é a velocidade do qual ele consegue nos servir, consegue nos cobrar a conta, porque a gente tinha um podcast para gravar. Então, para mim, nesse momento, a gente não está olhando para ter um serviço espetacular, a gente está olhando para ter velocidade e comer bem, simples assim. Então, aqui na Savassi, que é um lugar que eu trabalhei por muitos anos, eu lembro que o nosso combinado, eu saía para almoçar sempre com 3 ou 4 amigos. A gente sempre escolhia o restaurante de acordo com o dia. Na sexta-feira era um dia que a gente tinha um tempo mais longo, a gente queria fazer uma resenha, bater um papo e etc. A gente podia escolher um restaurante onde o serviço era mais lento, mas era um restaurante mais legal de almoçar. Por outro lado, na segunda-feira, que a gente custava ali a ter 40, 50 minutos de almoço, o que a gente olhava era onde a gente come relativamente bem, mas muito rápido. E então, dependendo da ocasião, pode ser o mesmo cliente com necessidades diferentes. Né? Lá no escritório, eu descobri recentemente que eu flutuo, né? Eu viajo muito e tal. E sexta-feira, normalmente, eu tô em casa. Tô fazendo ou viajando ou trabalhando de casa, né? do meu escritório. E aí eu descobri que lá tem o Sexta Shopping. Sexta shopping você sai meio-dia, você vai pro shopping, você não vai pro restaurante de rua. Mas sexta shopping, aí a galera levanta, vai pro shopping e tal. Dá uma passeada, pega um sorvetinho depois ali na sorveteria, toma um cafezinho no Cacau Show, que não sei aonde, no tal. E você faz aquele negocinho ali no shopping, né? Aí o almoço, em vez de levar 40 minutos, era 1h30, 1h37, assim, né? E tá tudo bem, porque é uma sexta-feira, mais relax, né? Sim. Isso é legal. Já é legal o empresário pensar nisso, que existem momentos diferentes dependendo da ocasião ali, ocasião de compra do cliente, ou ocasião de consumo, né? E principalmente hoje, nessa função, né? A gente tem escritório na Vila Olímpia, em São Paulo, e não sei se é o perfil de Savassi, né? Que a gente tá gravando aqui hoje, mas ali você vai terça e quinta-feira, bomba. Segunda-feira e quarta, um pouco mais vazio. Aí o cara que tá lá, dono de negócio, você fala assim, e agora? Meu estoque para quarta e quinta é para quarta e sexta é outro, para segunda e terça é não sei o quê, fim de semana não é, o barzinho ele funciona só à noite, não funciona na hora do almoço. Por isso que a gente disse que o empresário precisa em algum momento sair do operacional para conhecer quais são os hábitos de consumo do cliente dele. Segunda-feira, por exemplo, em São Paulo, é um dia que acabou se tornando um dos dias especiais de home office, segunda e sexta. É isso aí. E aí eles conseguem diminuir o impacto do trânsito, e então o movimento de terça, quarta e quinta passou a ser muito maior no comércio em geral. E isso é hábito de consumo. Muitas vezes depois da pandemia foi o que aconteceu. Veja a mudança significativa que a gente teve no mercado. E tem muita gente ainda dizendo assim, eu sou dono de loja, tem 20 anos. Eu tenho uma farmácia, tem 10 anos. Cara, o mundo mudou demais. E olha que abre oportunidade, né? Porque a pessoa que está comendo em casa, ela vai pedir o quê? Vai pedir delivery. Ela não vai sair para comer num restaurante. Exato. Então tem todos esses impactos. Eu queria aproveitar que você mencionou um pouco que você morou aqui na Savassi por alguns anos. Uma coisa que eu gosto muito de explorar, e a gente está fazendo isso nessas conversas, é entender um pouco sobre a vida do empreendedor, porque
na trajetória dele, na vida, de como que foi o começo, como que aconteceu tudo isso, tem várias lições valiosas, né? Você pega o livro do Steve Jobs ou do Elon Musk, que foi escrito pelo Walter Isaacson. Qual que é a ideia lá? O Walter Isaacson entrevistou praticamente todo mundo relacionado àquele empresário e o empresário falou, fica à vontade, que foi o que o Jobs e o Musk fizeram, né? E aí quando você começa a ver a história desde o começo do empresário, você começa a aprender que tudo que aconteceu na vida dele teve um impacto lá na frente. Sim. E eu queria que você compartilhasse um pouco pra gente como é que foi sua trajetória profissional e como é que foi essa transição do seu trabalho, que você vai contar pra gente agora, que você estava trabalhando numa empresa gigante, para depois virar empresário e hoje para virar treinador, além de ser empresário. Legal. Luiz, eu vou passar rápido aqui pela história, vou fazer uma pausa em alguns lugares que eu acredito que vai contribuir muito aqui com quem tá nos assistindo, quem tá ouvindo. Eu nasci dentro de um restaurante. Meu pai, o primeiro restaurante dele, ele abriu em 1979, eu nasci em 83 e ao longo da trajetória, meu pai criou 3 filhos. Todo o tempo, eu vou usar palavras dele, sendo comerciante. Olha. Então, meu pai, barriga no balcão, abriu mais de 10 bares e restaurantes. Olha. Alguns ele vendeu, outros ele fechou porque não deu certo e outros empreendedorismo na veia aí, né? Empreendedorismo na veia. Nossa. Ainda muito assim, ele me dizia, Marcelo, quero que você seja uma pessoa disciplinada. 14 anos eu começo a trabalhar com ele, com carteira assinada, com horário. Meus amigos iam pra festa, eu ia trabalhar. E às vezes eu falava, pô, pai, me libera hoje. Ele falava, depois de 11 da noite, que é o horário que você termina o seu trabalho. Nossa. E aí era de 11 da noite a 1 da manhã no máximo, que ele dizia que filho dele não ficava na rua depois de 1 da manhã. Então eu tinha um horário apertado ali pra me divertir. Mas depois eu entendi o valor disso na minha vida. Então eu aprendi que o trabalho era algo necessário, era algo inerente. Eu ia ter que trabalhar, então eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, acelerando, eu estudei, meu pai falava, eu quero que você aprenda aqui as funções, mas quero que você não dependa de restaurante, porque restaurante é uma cadeia de porta aberta. Nossa. Isso eu escutei a minha vida toda e tenho certeza que muito empresário que está nos escutando pensa isso do negócio dele, que se eu sair daqui nada funciona. Meu negócio é uma cadeia de porta aberta. Então, eu estudei fiz ciência da computação, me formei. Depois disso, meu pai ia me presentear com um carro, eu peguei a grana e falei, pô, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me destacar. Eu era um péssimo aluno nessa época e eu resolvi viajar para a Inglaterra e estudar inglês e fazer algumas formações por lá. Eu tinha dinheiro para ficar 3 meses, resolvi ficar 1 ano, trabalhei em vários restaurantes, tive a oportunidade de entender qual é a ótica de funcionário mesmo, porque lá ninguém sabia quem era o meu pai, ninguém sabia. Sim, você não era o filho do dono, né? Trabalha aí, faz o trabalho. Exato, e eu trabalhei demais. Chegava a trabalhar 12, 14, 16 horas. Nossa. Barman, cozinheiro, garçom, operador de caixa, catering, servia café. Olha. Só com alimentos? Só com alimentos, que era o lugar onde eu transitava melhor e onde eu consegui um emprego mais rápido. E nessa época você estava pensando, eu quero um dia ser dono de restaurante? Sempre pensei isso. É que estava na família, igual seu tava pai. no sangue. Exato, mas o meu pai sempre refutava essa ideia, dizendo, eu não quero que você seja, mas quero que você aprenda. Vários restaurantes ou um só que ele tinha? Meu pai teve vários restaurantes, vários. E aí na volta eu voltei um pouco arrogante, veja isso foi um ponto de virada na minha vida. Porque quando eu voltei, eu falei, pô, agora eu falo inglês fluente, fiz uma porrada de formação, vou arrumar um grande emprego. E não foi isso que aconteceu. O máximo que eu arrumei foi um estágio para ganhar menos do que o que meu pai pagava pela faculdade. Nossa. E eu falei, pai, eu não vou. E aí ele falou assim, mas por quanto você iria? E aí eu vou criar um valor hipotético. Eu falei, se pagasse uns R$2.000 eu ia. Ele falou, então seria uns R$800 de diferença? Eu falei, sim. Ele falou, então você pode ir amanhã porque eu vou inteirar esse dinheiro pra você. Olha. Aí eu não tive desculpa. Eu tive que trabalhar. Não. Aí você mandou um veja bem pra ele. Pera aí, veja bem, que não sei o quê, tem balada no fim de semana aqui. Aí eu comecei a trabalhar fazendo estágio, passei alguns anos como... E ele honrou? Ele honrou. Ele não me deixou ter desculpa não, Gustavo. Meu pai é linha dura. E aí, por 3 anos eu fui analista de sistemas, eu consegui fazer meu salário subir ali muito rápido, aí ele parou de me pagar porque não estava no combinado mais. Sim. Mas veja isso, depois de 3 anos eu resolvi fazer ainda... Veja como a educação muda a nossa vida, a nossa história. Eu resolvi fazer um mestrado. Quando eu terminei o meu mestrado, eu apliquei para trabalhar na mineradora Vale. Então, eu fui trabalhar na Vale ali em 2010. E
sempre pensando em empreender. Passado 1 ano que eu estava trabalhando em uma multinacional, então eu falei, caramba, isso aqui não é para mim. Eu estava frustrado com várias decisões que tinham lá dentro e aí resolvi montar o meu primeiro negócio em 2011. Em 2011 eu abri uma pizzaria muito pequena, 4 funcionários. Só 1 ano você ficou na Vale? Não, eu trabalhei na Vale e fiz jornada dupla. Ah, tá. Então, você era dono de pizzaria e trabalhava na Vale. Exato. Boa. E aí 2011. 2013 eu já tinha grana para montar a segunda, montei meu segundo restaurante. E pensando em ficar milionário. Minha ideia era ficar milionário. Eu falei, caramba, vou montar 10 restaurantes. Tinha quantos anos na época? Tinha 30 anos, né? 30 anos, em 2013. E aí, em 2015, eu li um livro do Flávio Augusto, um abraço pro Flávio, acabei me tornando mais próximo do Flávio, que para mim foi uma realização muito grande. Lendo um livro do Flávio Augusto, eu vi ele me fazendo uma indagação, que era assim, olha para o seu gerente, olha para o seu superior hoje e veja se você quer viver a vida dele, profissional. Se você quiser, você está no lugar certo, se não, você está talvez em uma gaiola de ouro. E eu percebi que era isso. Gaiola de ouro é onde você é muito bem pago. Eu posso falar que em 2015 eu tinha um salário de R$25 mil na Vale, contando ali com os meus bônus, era uma boa grana. E depois que eu li isso, eu falei, vou pedir demissão. E aí cheguei na minha casa, eu sempre tive um respeito muito grande pelos meus pais, eu sou apaixonado pelos meus pais, fiz uma reunião e falei com eles, né? Eu já morava fora de casa, não dependia financeiramente deles, mas cheguei e falei, vou pedir demissão. Aí minha mãe falou, Marcelo, você tá maluco? Quem fez uma lavagem cerebral na sua cabeça? Você me chama, pelo amor de Deus. Aí você mostrou a foto do Flávio, ó. Aqui, ó. E veja isso, eu saí da Vale, peguei o meu acerto, montei meu terceiro restaurante aqui em Belo Horizonte. Meu terceiro restaurante quebrou em menos de 1 ano e eu fiquei com mais de R$1 milhão em dívida. Que isso? Essa foi o maior ponto de virada da minha vida. Porque nos livros do Napoleon Hill, ele fala um negócio muito legal para quem está nos escutando, que é toda dificuldade, toda adversidade traz uma semente do bem do mesmo tamanho daquele mal ou maior do que ele. O que eu aprendi? Eu preciso virar esse jogo em restaurantes. E nesse momento eu estava à beira de uma depressão, tinha me divorciado há algum tempo, tinha passado por várias dificuldades e essa dificuldade profissional me colocou em xeque. Eu falei, eu vou virar esse jogo. E aí, acelerando, em 2018 a gente ganha como a melhor pizza de Minas Gerais. Eu já tinha pagado grande parte da minha dívida porque eu tinha renegociado com o banco, com fornecedor e com outras coisas. 2019, praticamente eu tinha pagado tudo que a gente devia praticamente só imposto. E ali eu comecei a compartilhar em 2018 e 2019 tudo que eu vivia na internet. Ninguém falava de restaurantes ainda. Eu fui o primeiro, ou talvez um dos 2 ou 3 primeiros a falar de restaurante. E naquela época as pessoas me falavam, Marani, você é maluco? Você acredita que quem trabalha com restaurante vai querer contar para o outro o que está fazendo de bom ou qualquer coisa assim? Eu falava, eu vou seguir o que o meu coração está falando. Eu não quero que outras pessoas quebrem como eu quebrei. E aí eu comecei a falar. Em 2019 eu montei uma escola, que é hoje a maior escola para donos de restaurantes no Brasil. A gente treinou pessoas de 25 países, a gente treinou mais de 20 mil alunos nessa escola e a gente acabou, depois disso, é o que se aproxima do que é hoje. Hoje a gente faz podcast, hoje a gente tem uma empresa que fatura alguns milhões, treinando donos de restaurantes. Hoje a gente acabou de gravar um programa que estreia na próxima semana de restaurantes. E quando as pessoas olham para mim, elas dizem, Marani, você nasceu para isso? Nasceu pra isso. Eu sei que eu passei para chegar meu até Deus aqui. do céu. Aí a famosa frase, né? Já, nasceu para nadar. Você nasceu para nadar. Você nadou para trabalhar em restaurante. Exato. Cada segundo que você nadou, Gustavo, cada segundo que o Luiz Gustavo hoje se dedica a na verdade, vocês não podemos nem falar em segundo, é milésimo, é centésimo. E as pessoas realmente não olham para isso. Quando eu tive a coragem de pedir demissão, quando eu estava em um momento muito difícil, que eu tive uma dificuldade muito grande de administrar as minhas emoções, porque eu estava vindo de uma falência muito grande. Sim. Então, para mim, muito difícil, né? Nessa época, talvez eu pudesse pedir ao meu pai uma grana emprestada para cobrir. Ele tinha essa grana na época. Mas veja que eu alimentei uma coisa na minha cabeça que era, eu preciso ser melhor do que o meu pai, porque ele falou que não era para eu trabalhar com restaurantes. Então eu tenho que provar para ele que eu sou bom. E naquele momento eu provei para mim mesmo que eu não era bom. Esse foi o seu maior motivador? Sem dúvida. Sem dúvida. Foi uma coisa, assim, muito poderosa. Muito poderosa. Quando meu pai, em algum momento que eu não contei aqui, ele me disse assim, você está demitido. Aqui no meu restaurante não tem espaço para 2 fazerem dinheiro.
E quando ele me demitiu, para mim foi uma dor muito grande, porque naquele momento eu achei que ele ia fazer uma transição. Eu achei que ele queria se aposentar e queria que eu conduzisse ali os restaurantes dele. Mas não, o que ele queria de verdade é que eu tivesse uma experiência fora dos restaurantes para poder ter a oportunidade de decidir se eu queria conduzir os restaurantes ou não. Mas eu alimentei aquilo... E foi uma boa decisão dele, né? Foi naquele momento. A transição familiar também é uma coisa que deve assolar os donos de restaurante, né? Em todos os modelos. Mas ali, em termos de aprendizado, uma coisa incrível, né? Sim. Você ir para uma Vale, uma empresa assim que... Teoricamente, assim, quando você fala, pô, fiquei na Vale durante um bom tempo, não tem muita relação com o restaurante, né? Mas depois você contou que área que você estava lá, né? Você ficou na área de suprimentos. compras. Isso, compras e suprimentos. Exato. Aí eu falei, caramba, meu. O cara foi parar de compras, gosta de restaurante. Aí eu fico imaginando, é mais fácil você fazer compras de aço, que não é perecível, do que de batata, cebola, salmão. Imagina o salmão. Nossa. Você tem que ficar ali. Ô, Gustavo, eu acho que o empresário... Aí você fala assim, pô, eu tenho uma experiência aqui, agora eu vou fazer isso aqui. Tá correlacionado. Eu acho... Exato, era isso que eu ia trazer. Quando a gente consegue, por isso eu trouxe aquela frase que a gente precisa conhecer a si mesmo, quando você conecta os pontos que realmente você se desenvolveu na sua vida, que você é bom, que você pode contribuir com outras pessoas. Eu já conhecia muito sobre compras. Eu fazia relatório para apresentação da diretoria. Eu era a pessoa designada dentro daquele departamento de produzir os relatórios de suprimentos e fazer uma apresentação mensal para a diretoria. Então, eu passava muito tempo ensaiando como é que eu ia apresentar aquilo para a diretoria. Então, eu precisava me treinar em influência, eu tinha que saber verbalizar, eu tinha que saber produzir um bom relatório, eu tinha que saber fazer um bom PowerPoint, eu tinha que saber manejar bem uma planilha. E tudo isso eu trouxe para o contexto de treinamentos e de restaurantes, e isso fez uma diferença muito grande na minha trajetória. Ô, Marcelo, uma dúvida aqui. Você como... Bom, uma pergunta para vocês dois, na verdade. Quer falar uma coisa? Eu quero fazer um comentário aqui que isso, a gente recebeu hoje, uma das gravações que a gente fez aqui, o Gustavo Caetano, né? E você falando dessa relação de ter que saber fazer uma coisa, outra, tal. Ele trouxe um ponto aqui muito, muito legal que tem total conexão com isso que você falou e que a turma que está assistindo aqui a gente ou escutando a gente, os empresários, donos de empresa, ou mesmo uma pessoa que está querendo o desenvolvimento profissional, ela precisa entender e ter muito claro isso, né? Porque foi não foi com essas palavras que você trouxe, mas o contexto é o mesmo que o Gustavo Caetano colocou aqui, que é do repertório, né? Quanto mais repertório você tem, você pode até não utilizar tudo aquilo que você sabe. Então, talvez assim, você saber fazer uma planilha em Excel ou fazer uma apresentação em PowerPoint pode te ajudar em uma coisa ou outra ali, mas é algo que, caso você precise de uma hora para outra montar uma boa apresentação, aquilo vai te ajudar a vender sua empresa, a você estar no palco, a você se comunicar, a você fazer alguma coisa diferente. Eu só estou dando um exemplo ali, porque quando você está dentro de uma empresa na Vale e você consegue ali criar o seu repertório de vida, a hora que você chega no seu restaurante ou na próxima empresa ou na próxima jornada da sua vida, você fala assim, cara, o que eu posso abrir aqui dessa pochete? Lembra da pochete antigamente? Você abre a pochete ali e começa a tirar coisa, né? Fala assim, caramba, nem sabia que eu tinha isso. É verdade. E acho que a relação disso que você falou com o que o atleta faz, o atleta de alto rendimento, ele é muito similar. Porque você nada, você faz, muitas vezes, quanto mais jovem você é, mais você faz coisas que você acha que você não precisa. Sim. E o treinador, ele tá ali para falar o seguinte, você precisa disso. Daqui a pouco você vai ver só, né? E a hora que você chega numa competição e você pula na piscina e você tem todo aquele repertório para dar o seu resultado, você, cara, aquilo que eu comecei a fazer aos 9 anos de idade, aos 15, agora tá fazendo efeito. E é uma coisa incrível, né? A hora que você pega todo esse repertório, você pega tudo aquilo que você fez e você afina com qualidade, aí o resultado vem. Para mim faz todo sentido isso que você está trazendo e para mim essa criação do repertório, várias coisas se conectaram para que eu pudesse chegar. Posso citar uma outra coisa que ali, quando eu saí da Vale em 2015, eu já tinha um desejo também de começar a fazer palestras, só que aquele desejo estava guardado, mas eu já conhecia isso em mim. Em 2017, 2018, eu comecei a fazer palestras gratuitas, eu fiz mais de uma centena de palestras gratuitas. Olha só. E aí hoje, quando eu tô dando treinamento, a pessoa diz... tudo, meu. Pô, o que você tá fazendo hoje, você faz muito bem. E aí, Gustavo, eu dei tanta sorte, eu passei um vídeo que tá no meu Instagram, inclusive,
no encontro de mentoria, eu falei, galera, vocês precisam trabalhar melhor a comunicação dos restaurantes de vocês no Instagram. E aí, eu sei que vocês têm medo, dificuldade, mas eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Era você? Eu mostrei em 2015 meu primeiro vídeo e é péssimo. Nossa. É horrível. E aí eu descobri ao longo do tempo que você nunca vai ser bom se você não for frequente. E aí, quando eu mostrei, todo mundo deu muita risada, gargalhada. E aí eu falei, viram que para vocês serem piores do que eu fui no meu primeiro vídeo, vocês têm que se esforçar demais. Então, quem hoje admira a minha comunicação, precisa entender que eu tive que gravar milhares de vídeos para conseguir falar bem hoje para câmera. Tudo, eu tive que fazer mais de uma centena de palestras gratuitas e esse talvez foi o preço que eu tive que pagar para estar aqui hoje. E você pega qualquer segmento, né? Você pega fazer lives, fazer vídeo, fazer palestra, fazer um trabalho, conversar com as pessoas, saber fazer as perguntas certas. Você estava comentando, a gente começou junto essa jornada aqui do podcast e essa gravação aqui vai ser, acho que o sexto ou sétimo episódio, não sei exatamente qual vai ser, mas, cara, tá fluindo mais. Né? Tá fluindo, tá conversando, tá rodando. As pessoas têm a expectativa de serem boas na primeira vez que eles fazem aquela coisa, mas nunca vai ser assim, impossível. Nunca vai ser assim. E muita pressa também, né? Especialmente hoje em dia, que as coisas acontecem muito rápidas, né? Você pega que um jovem de 25 anos tá envolvido e tá escutando esse tipo de coisa, né? Pra turma que é jovem, a hora que escuta o pessoal da velha guarda, né? Você é mais jovem do que eu aí, 41, né? Você tá? 41. E a hora que você escuta, você assim, não, mas eu quero ficar rico rápido. Quero ser milionário antes dos 30. Que é Forbes under... Como é que é? 30 Forbes under 30. Como é que é? Forbes under 30. Pô, aí começa uma pressão gigantesca na vida desses moleques. Não fica isso? Fica. Eu sinto assim uma pressão muito grande. É verdade. Você sente isso no tipo de empreendedor, do gestor? Você pega um jovem ali de 28, 29 e um cara que tá chegando agora com 40, 42, 45, assim, da tua idade um pouco. Por volta de 40. Jovem. É jovem, né? Comparado comigo, é mais jovem. Mas você sente a diferença e onde o cara tá pisando? A diferença de geração, de percepções e dessa velocidade é muito grande, Gustavo. E eu quero, inclusive, dar uma boa notícia. Na minha visão, a gente está vivendo o melhor momento possível para quem quer ter uma boa vida, uma prosperidade. A gente tem hoje recursos que a gente não tinha antes. E aqui eu não quero dizer que é mais fácil. Mas veja, o Luiz Gustavo está fazendo hoje um trabalho super legal junto com você. E é um moleque de 25 anos. E com 27 eu estava lavando prato em Londres. Ou seja, existe aí uma distância muito grande, porque naquele momento aquilo era o melhor que eu conseguia fazer com os recursos que eu tinha. Então hoje a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito acesso à informação. Veja que o meu sonho foi realizado em 2019, depois de eu passar dificuldade, porque quando eu comecei a empreender em 2011, eu procurava escolas que falavam sobre negócios para segmento de alimentação e não tinha no Brasil. Aí você criou hoje, exato. Opa, hoje a gente já tem várias escolas. Pensa no problema para resolver. Esse aqui. Exato. Veja isso. Então a gente tem muita oportunidade. Hoje o que as pessoas mais têm é problema e o dinheiro está onde tem problema. Se a gente consegue resolver problema e vender a sua solução para muitas pessoas, é onde está o dinheiro, né? Legal. Com certeza. O comentário que eu ia fazer mais cedo é relacionado a vocês aqui como palestrantes, treinadores, mentores. Quando você pega o empresário como um todo, pensa no empresário comum. Quais são as habilidades, se tivesse que fazer um ranking de 3 habilidades mais importantes que qualquer empresário vai se beneficiar de trabalhar essas coisas? Quais que seriam para você? Muito para bom. vocês dois, essa pergunta. Quer que eu vou primeiro? Vai. Aí você tem Habilidade tempo em pra pensar. vendas. Eu vou... Habilidade em vendas. Essa é uma, na minha visão, É a mais importante. É a mais importante. Por quê? Porque toda empresa vive de vendas. E você não vende, o cara nada que não acontece. for bom, ou ele consegue ficar bom nisso, ou ele precisa conseguir alguém que vai ficar bom. Pode ser o melhor produto do mundo, se você não vende ele, Exatamente. nada acontece. Tem Nada aquela acontece. frase que você já deve ter escutado, que é assim, nada no mundo acontece até alguém vender algo. Sim. E quando você para para refletir sobre isso, quem que é o profissional mais odiado dos mercados? É o vendedor. Exato. É aquele cara chato que fica ligando, que eu fica não indo atrás. Não, você pega assim... Eu também não Ó, acho, você- de jeito nenhum. Não, nós somos mas vendedores. Claro que as pessoas colocam que sim. O vendedor chato é o É mais o- odiado. O bom vendedor não é. É, porque ele é um profissional, ele é um É especialista. isso aí. É que tem diferença, Tem diferença. sobre isso. Porque você pode ter um mau atendimento
num produto ou serviço que você vai comprar, e você tá numa loja, pode ser um vendedor ali, mas você já comprou, depois você é mal atendido, aquele profissional eu odeio mais isso. ainda. Talvez o vendedor que não sabe vender, porque o vendedor que sabe vender é aquele que sabe como fazer problemas, identificar. Mas sabe que essas frases mais amplas, assim, máximas dentro do nosso mercado, né? Você fala assim, a frase que eu não gosto muito, né? O cliente tem sempre razão. Eu também não. Cara, o cliente do foco, ele pode ter razão. Agora, todo cliente... Não, claro. Você tá lá numa academia, vem um cara fisiculturista, ele quer treinar lá e você tem uma academia para família. Tem criança, tem senhoras, tem não sei o que. Fala, cara, você precisa aqui botar peso livre para fazer LPO, fazer não sei o que e tal. Não quero revezar você tá louco, meu. Maluco. Chega no restaurante, aqui tem muita criança no seu restaurante. Você precisa falar pra criança não vir fazer. Você não tá entendendo. É você que não vai vir. É verdade. É você que não vai ficar aqui, né? Eu fiz um vídeo que ficou muito... polemizou demais, que eu falei que demita o seu cliente. É isso aí. Na verdade? Eu concordo. Opa, é isso aí. Sim. Voltando nas habilidades. Você deu a primeira aqui, eu vou dar uma. Eu já escrevi a minha para não. Você já é que vendas também tá no meu sonho, tá no meu DNA, né? Tem que vender. Competitivo. Posso dar minhas 3 aqui? Ou você escreveu claro também? Que sim. Comunicação, vendas e liderança. Comunicação. Que isso, cara? Comunicação. O cara tem que saber falar. Demais. Acertamos? Quanto você acertou? Olha só. Quanto que eu acertei? Dá o zoom aí, mostra pra. Eu coloquei vendedor, influenciador, que tem a ver com liderança. Que eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar. E aqui, liderança, eu coloquei visão, tá? Porque, na verdade, e coloquei gestão de recursos, tá? Aqui, dividindo. Aí trouxe o seu negócio de suprimentos, né? Que você trabalhou, supply chain. Pensa uma coisa. O cara que não consegue gerir recursos eu consigo fazer muito faturamento, mas a minha empresa dá prejuízo. Por quê? Porque eu não consigo gerir recursos, porque eu não faço uma boa gestão financeira, eu não sei qual é o dinheiro que está saindo da minha empresa, está indo para o ralo. E se eu não tiver uma boa visão também do meu negócio, que aí também, de alguma forma, a gente está falando aqui de ser líder, de ser líder do seu negócio e da sua vida, se eu não coloco uma visão de curto, médio e longo prazo, eu sou um barco à deriva. Eu começo a tocar o meu negócio da maneira que você viu, o dólar subiu pra caramba. Cara, eu quero que se dane o dólar nesse momento. Eu tenho gestão de restaurantes, eu olho para minha cadeia de restaurantes, meu grupo de restaurantes, eu olho, ajusto aqui alguma coisa que tem relação com o dólar, mas se eu ficar olhando para o que está acontecendo no mercado e mudando os meus planos o tempo todo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Esse cara é uma vítima. Exato. Ele tá só reagindo, quando você precisa ser, na verdade, proativo, em vez de reativo. Uma coisa nessa lista, né? Eu acho que você deu de bate-pronto, mas foi uma ótima pergunta para ter uma reflexão. Sim. Top 3, top 5, top 10, né? Características. Se você pegar habilidades específicas para crescer profissionalmente, você vai passar necessariamente por algumas coisas que a gente mencionou aqui, certamente. Uma das mais importantes que tem a ver com as questões de processo, as questões de resultado, é execução. A gente confunde muito, às vezes, você está bem preparado, você se preparar para aquilo de fazer uma boa execução. É o que você mencionou aqui, né? Cara, eu estou preparado, eu tenho um restaurante, fatura 1 milhão, mas eu não tenho resultado, eu não tenho margem. Cara, a sua execução está errada, está ruim. Na hora que você olha a estratégia do negócio, a estrutura necessária que você tem, a forma como você vai para cima do teu plano de ação e você junta tudo aquilo e você tem o teu resultado ali final, a execução é o mais importante ali dentro. Não adianta você faturar 1 milhão e não ter margem. Pô, então fatura 500 e tenha 20 de margem. Muito melhor. Ou fatura 100 e tenha 30% de margem. Começa por ali. Porque daqui a pouco você fatura um monte e quebra. E aí? O que vai adiantar um negócio grande e quebrado? Nada. Sabe uma ideia que eu gosto bastante? É do livro do Elon Musk, que ele fala assim, que o objetivo do lucro é para você conseguir fazer coisas extraordinárias. Então, uma das razões, olha que interessante isso, uma das razões que ele está sempre tentando abaixar o custo do carro, do robô, do foguete, é para aumentar o lucro, para ele conseguir mandar as pessoas para Marte, para ele conseguir disponibilizar carros elétricos para o mundo inteiro. Então, olha o nível de pensamento do cara. Ele não está pensando em dinheiro no bolso dele. Ele está pensando em maximizar o lucro para ele conseguir entregar mais valor para a humanidade. E eu acho que isso é um ensinamento que o empresário pode levar para o negócio dele, porque a partir do momento que você pensa sobre o lucro como uma ferramenta para você entregar mais, você tá... É quase como você está mudando o jogo, mudando a mentalidade. Não é aquela coisa de você pagar suas contas e sobrar um pouquinho para você conseguir viver. Você está pensando num nível de prosperidade, de entregar valor muito maior. Mais uma vez, a gente traz o que a gente estava discutindo, e quando o Gustavo me perguntou, eu falei que no meu entendimento, o que a gente tem que fazer é mudar o mindset do empreendedor.
empreendedor. Quando ele entende que a geração de lucro no negócio dele, a construção de caixa para que ele não quebre, isso vai impactar no número de pessoas que ele vai contratar, no número de pessoas que ele vai conseguir cada vez mais expandir o negócio dele. Como é que é o impacto no ecossistema que ele vive? Eu vejo isso o tempo inteiro quando a gente vê o empresário crescendo. Né? Qual é o impacto social que aquele cara traz? Qual é o impacto dentro do empreendedorismo que ele traz? Esse ponto que você trouxe é brilhante, que é como é que eu paro de olhar para o lucro como somente para mim, né, como dividendo, e eu olho para o impacto que eu causo no meu ecossistema. O reinvestimento na empresa ele é fundamental, né, para que você possa crescer e fazer as coisas acontecerem. Né? Isso é importante. Vamos fazer dar o presente agora e depois a gente continua mais um pouco aqui. Pode ser, eu tenho mais uma pergunta. Não, mas a gente vai continuar o papo. Perfeito, não tem... então. Só que assim, a gente chega num momento aqui do podcast que a turma precisa de energia, precisa de uma boa suplementação e a gente faz um grande presente de uma parceira de negócio, é uma empresa que a gente investe. Nós somos investidores da Vita e também é o nosso grande apoiador. Então aqui, no seu caso, você vai receber coenzima Q10, um ômega 3 e creatina. Você toma suplemento? Olha isso, sim. Então aqui, ó, suplementação, cadê? Põe aqui põe a câmera em mim aqui, ó. Então tem uma creatina da Vita aqui, coenzima Q10 e o ômega 3. A coenzima Q10 para energia aqui, o creatina para todas as funções aqui. Então fica aqui um presente para você. Obrigado. Uma grande parceira que cuida de longevidade, cuida de estilo de vida aí, ó, e que melhora aí a nossa produtividade. Muito bom. Produtividade no trabalho. Muito obrigado por isso. A gente precisa dessa energia. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem junto com a Vita. E melhora o nosso foco também, né? De trabalho. Isso é importante. Aí, você quer fazer açúcar? Eu quero, nessa hora aqui, eu gosto de perguntar de rotina de trabalho. Não, vai lá, ali. segue. Você pode ir? Pode, claro. Porque a gente sempre pergunta para os gestores, donos de empresa, empresários que passam por aqui, né? Qual que é a rotina do trabalho? Porque dia a dia. Do dia a dia. Você chegou aqui contando que você agora vai sair um novo programa na televisão ali. Você tem um programa na televisão que está gravando. Você tem as suas empresas, tem um restaurante, você participa das mentorias, masterminds. Acabou de ter filho, né? Uma filhinha. Como é que você faz tudo isso? Qual que é a tua rotina, né? Ou não tem rotina? Rotina não ter rotina? Como é que funciona a sua vida? O que você faz no seu dia a dia? Acordou, e aí? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Gustavo, eu de um tempo para cá, eu comecei a mudar a minha rotina e isso me ajudou demais a mudar os meus resultados. Eu, como um bom dono de restaurante, eu dormia muito tarde. O dono de restaurante é o cara que tem que fazer o social, é o cara que eventualmente está ali tomando um vinho com um amigo, com um cliente, com alguém, ou ainda está fechando o seu restaurante, está conduzindo ali as operações até o final. Mesmo aquele que não fica na operação durante o momento ali do trabalho, ele acaba indo só para fechar a operação e entender como tudo aconteceu. Então eu dormia muito tarde. Eu, depois que casei com a Fernanda, há 4 anos atrás, eu comecei a mudar minha rotina bastante, comecei a dormir mais cedo. Hoje, quase invariavelmente, eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã, tomo um banho, vou para a academia, eu faço um treino, isso me ajuda demais. O meu momento de treinar, e cada um deveria conhecer o seu momento de treinar, o meu momento de treinar é de manhã. Eu prefiro ir em jejum, tomo ali um café, alguma coisa, só para um super coffee, alguma coisa assim para dar uma ativada. Para dar uma ativada. E aí eu vou para academia, depois da academia eu gosto de jogar squash. Isso é uma outra coisa que eu acredito que faz muito sentido eu já vi vídeo seu. Cara, a gente tem que fazer todo dia alguma coisa que a gente gosta e que faz bem pra gente. Você dá um pouco de estresse também. Sabe que estudos mostram, é bom quando tem isso, né? Estudos mostram que esportes de raquete são aqueles que ajudam a prolongar a vida das pessoas. Sim. Primeira coisa, qualquer esporte com raquete tem a ver com desenvolvimento cognitivo, com a mente, com a habilidade. Depois que eu li esse estudo, eu comecei a jogar tênis também. Então Sim. pronto. Comecei a jogar tênis, quer sabe o quê? Quem joga squash e tênis, aí vive mais ainda. Mais ainda? Não, é sacanagem. Eu jogo tênis. Tem que ter um jogo de tênis aí. Não, mas joga squash, joga tênis? Não, tô jogando tênis agora. A gente vai fazer um jogo de tênis. Vamos. Tem que fazer lá no Mastermind. Mas aí você deu o bolo na gente lá. Você ganhou? Não, ganhei em duplas. A brincadeira eu falei lá foi o seguinte, ó, vê quem ganha aí o torneio, aí quando eu chegar a gente faz a final. Foi mesmo. E aí eu arreguei da final também que não deu certo. Depois do squash eu fico ali um pouco com a família,
eu chego mais ou menos às 8 da manhã, fico até às 9h30. 9h30 eu vou para o escritório, fico geralmente até o meio-dia, almoço em casa, eu tenho esse privilégio de morar perto do trabalho, então eu almoço quase todos os dias. Depois eu volto para o escritório, fico até 7 horas mais ou menos, e aí eu volto para casa. Reunião com o time, onde você produz conteúdo, né? Então você tem um envolvimento muito grande com a parte de construção dos conteúdos, eu imagino? Sim. Com os treinamentos, né? Sim, hoje, como eu disse, são um pouco mais de 100 pessoas que trabalham comigo. Nossa. Então, eu também aprendi um princípio que hoje faz muita diferença, que é não tente falar com mais do que 10 pessoas. Então, geralmente, eu falo com 10 pessoas. Em um dia. Que são os meus líderes, em geral. Ah, entendi. Claro que a tua estrutura, você é o CEO da empresa? Sim. Aí você tem um head de operações? Como é que funciona a tua estrutura? Exato. Hoje a gente tem um head de eventos que não vou nem citar, senão a gente ia demorar demais. Um head de eventos, um head de CS, um head operacional, um head de vendas, um head de marketing, 2 gerentes nos restaurantes. E essas 7 pessoas que você mencionou até agora reportam para você? Exato. Você tem algum braço direito? Tenho. Seria o head de operações? São 2 braços direitos hoje na empresa de educação e 2 nos restaurantes. Nos de educação eu tenho uma pessoa que está comigo no conselho, ele é um diretor, então ele acaba fazendo um pouco mais do que conselho, board, né? Ele acaba fazendo um pouco mais do que o board, ele é a pessoa que me auxilia nessa evolução. É uma pessoa que já vendeu uma empresa, fez um exit, então é uma pessoa que transita muito bem nesse aspecto empresarial. E tem uma outra pessoa de operações que sempre faz o trabalho ali junto comigo. Então, acaba que a minha rotina é analisar indicador e fazer reunião com as lideranças, treinamentos com a liderança. E os eventos que você está no palco muito, né? Gustavo, essa é uma coisa que eu quero mudar para o ano que vem, que eu ia trazer. Hoje eu tenho uma rotina que está bastante conturbada, porque eu me coloquei de novo no operacional da empresa por muito tempo, porque quando eu estou dando um treinamento, eu estou no operacional. Então hoje eu viajo bastante, hoje eu faço muito conteúdo, a gente faz podcast toda semana, não necessariamente a gente grava toda semana, mas um episódio por semana, então a gente acaba ficando bastante envolvido. Então, gravação de podcasts, gravação de conteúdos, elaboração de conteúdo, programa de televisão. Então, tudo isso acaba consumindo bastante ali o meu tempo no operacional. E, além disso, a gente estuda bastante os nossos programas para entender como é que a gente pode evoluir esses programas. Então, o meu tempo está bastante envolvido nisso. E, obviamente, as reuniões para olhar os relatórios financeiros e de operação dos restaurantes. E onde você acha que você deveria focar mais agora? Você tem tempo, recurso não é problema, você já tem a visão de onde você está situado dentro dos seus negócios, com as viagens, com família e tudo mais. Onde que você acha assim, tá faltando eu dar um foco nessa área aqui, e se eu me dedicar mais nessa área, acho que o negócio prospera de uma maneira diferente. Onde seria? Sim. Desenvolvimento de produto é uma coisa que a gente quer olhar muito para o ano que vem. A gente quer colocar alguns novos produtos no portfólio e fazer e mais uma vez pivotar o nosso negócio. A gente está criando um ecossistema muito interessante dentro do nosso negócio, que a gente ficou sócio de várias pessoas que trabalham com a gente. Posso dar um exemplo. O nosso mentor financeiro abriu para o mercado em geral uma oportunidade de consultoria financeira. Então, a gente se tornou sócio de uma consultoria financeira. E ele saiu do negócio que vocês eram... Ele presta serviço hoje pra gente. Você é sócio lá. Exato. Então, ele está no seu ecossistema, ele ajuda a prestar serviço para os seus mentorados e você é sócio dele. Exato. Bacana. Exato. Porque tem muita gente que necessariamente não quer participar da nossa mentoria, mas ele precisa de uma consultoria financeira. Ou o nosso mentorado, além da ajuda que a gente dá dentro da mentoria, ele quer algo mais personalizado. Então a gente, mais uma vez, escutou o cliente, viu que isso é uma dor para ele e a gente abriu uma empresa que possa contribuir nisso. Legal. Além disso, a gente abriu empresa de marketing digital focada em tráfego pago e conteúdo. Legal. Abriu uma empresa, a gente está conduzindo agora de montagem de cozinhas e assim por diante. Hoje a gente tem participação em mais de 10 empresas. Que legal. Olha. Legal, né? Muito bom isso aí. Ótimo. Qual que era o... Então, a minha pergunta era, caminhando para esse tipo de conversa, perguntar quais são os... Você falou um pouco sobre isso, né? Quais são os próximos passos para você no médio prazo? Por exemplo, nos próximos 5 anos.
Parece que é essa parte de investimento em empresas, né? Sim, sem dúvida. O que a gente pensa quase sempre é na despersonalização do Marcelo e sempre pensar em como a gente transforma os nossos negócios em negócios sustentáveis. Sim. Já tem um sucessor do palco? Então, não, ainda não. A gente tem que formar essa pessoa, Gustavo. Mas a gente já a gente já testou algumas vezes, sabe disso? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, esse meu braço direito, que hoje é o Ricardo. O Ricardo, e tem alguns outros que fazem essa função também, mas o Ricardo, nesse caso, o Cadinho, ele fez uma apresentação aqui em Belo Horizonte junto com a Fernanda, que é de RH. Então, eles conduziram um evento inteiro para 100 pessoas sem a minha presença. Nossa, e aí, vitória. o que faltou foi só o pitch. O pitch a gente ainda não conseguiu fazer de uma forma que a gente tivesse sucesso. Então, é uma coisa que a gente O teu pitch converte, o deles não converteu tanto, foi isso? Eu acho que a gente ficou com medo e não fez pitch. A ideia, Gustavo, eu nem sei se a palavra é medo, eu fiz aqui uma brincadeira, mas o que a gente fez um primeiro teste foi, a gente entrega o evento, depois a gente pega a nossa área de vendas, o nosso Inside Sales, convida as pessoas para fazer uma sessão estratégica com a gente e a gente converte em vendas. Mas a verdade é que não foi bem sucedida essa nessa questão de conversão de cliente, não tem o certo e errado, tem o que dá certo, tem o que funciona, né? Aliás. Exato. A gente faz muitos eventos também a custo zero para o nosso cliente, depois a gente converte com o time de Inside Sales. Então a gente visita, a gente vai presencialmente, tem toda uma dinâmica dentro do nosso modelo. Mas conversando com a turma lá do Elton, né, do Renato, 100% das vendas deles são tudo convertidas por Inside Sales. Eles não fazem nenhum arrasta para cima, clica aqui de produtos de 2.000 e poucos, né? Apesar que seus produtos são mais Mas eu tenho um produto, a escola custa 2.000 hoje. Eu fiquei surpreso que 100% dos produtos dele não tem pitch de vendas assim, clica aqui e compra. Você vai ter que falar com uma pessoa, né? Que é o modelo que eles escolheram. Sim. Que é interessante, né? Que é assim, dá um pouquinho de medo também que você pensa, né? Mas é o que você disse, é o que funciona, né? Funciona, e foi legal trazer esse fracasso, vamos dizer assim, em vendas, porque é importante a gente dizer que a gente erra muito, né, Gustavo? Pô, Luiz, quantas coisas... Eu tenho uma tranquilidade grande de falar isso hoje para as pessoas falam assim, pô, Marani, parece que tudo que você coloca, a mão vira ouro. Eu falo, pelo contrário, eu acho que a cada 10 coisas que eu tento fazer, 8 não funcionam. Então, mas as duas que funcionam, o que a gente faz? A gente escala. Aí você já falou o seguinte, bom, então assim, se eu quero escalar 4, então eu preciso ter 20. Exato. Aí você faz uma conta dessa forma, aí você vai precisar de time, né? Vai precisar de estrutura, vai precisar de estar no momento certo. Recurso também. Recurso. Dessas 10 empresas que eu disse que a gente tem participação. Se você começar no D0, o recurso é muito mais baixo, mas aí a inteligência e as conexões para você conseguir fazer esse investimento são muito melhores, né? Dessas 10 empresas que eu falei que a gente tem participação hoje, talvez a metade ainda não me traz um retorno financeiro como tem que trazer. Está longe disso, talvez. Mas são testes que a gente faz de mercado e melhorias que, ao longo do tempo, elas passam a fazer sentido pela energia que a gente investe. E traz casca também, traz aprendizado, né? Se você acertar e errar... Eu não gosto muito da frase também, a gente aprende mais... apesar de saber que não deixa de ser uma verdade, né? A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Sim. Mas quando a gente valoriza o acerto, né? Então, você olha assim, de 10 para 2, você está valorizando o acerto de 2. Exato. Não o erro de 8. Sim. Que muitas vezes a gente perde, a gente valoriza o erro, aí a gente cresce, supera a resiliência, e vai. Agora, vamos valorizar essas duas aí. O que a gente fez certo para dar 2, em vez de 10 para 2, a gente fizer 3 para cada 10 a partir de agora. Exato. Pô, você já aumenta em 50% o teu resultado, de 2 para 3. Exato. Vira uma coisa louca. Olha a potência. Eu acredito ser importante a gente trazer esse assunto com essa abordagem, essa ótica, para que as pessoas entendam que talvez o que você está fazendo aí do outro lado, você tenha também muitos erros e em algum momento você pense, meu Deus, acho que eu vou desistir, acho que eu vou jogar tudo para o alto. E na verdade o que a gente quer trazer aqui é que talvez você esteja muito próximo do maior acerto da sua vida. Sim. Mas talvez tentar mais vezes, tentar mais coisas diferentes, ter uma percepção do que você está fazendo, fazer uma análise, porque às vezes o empresário está tão ocupado com as coisas que ele não tem esse tempo de reflexão que a gente está fazendo aqui para entender o que ele está acertando. E aí ele só consegue ver erro, ele só consegue ver fracasso, ele só consegue ver o que não está funcionando. E aí ele acaba desvalorizando as vitórias que ele tem. Isso é muito interessante que você falou agora, porque você acabou de falar uma coisa, que o empresário ele precisa de tempo para refletir e perceber o que está acontecendo. Exato. Porque se o cara está no operacional todo dia, ele não tem nenhuma... Está em reunião o dia inteiro, né?
não tem nenhum momento para sentar para trás e olhar para o que está acontecendo, como que ele vai perceber o que ele pode evoluir? Exato. Ou o que ele tem que mudar? Essa reflexão é interessante. Sabe que a gente faz reuniões mensais para tratar disso e não só disso. A gente vai fazer Brasília no dia 18 de novembro agora. A gente está gravando hoje aqui dia 7, né? E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente sempre faz uma reunião de briefing e uma de debriefing. Então, o que eu quero nesse evento? Qual o nosso principal objetivo? Quantas pessoas compraram o ingresso? Como é que a gente vai apresentar o evento? E aí, depois de tudo o que foi combinado, a gente volta. O que funcionou? O que não funcionou? Por que não funcionou? Será que a gente colocou uma expectativa maior ou menor do que o que a gente esperava? Isso gera muito aprendizado. E com esse aprendizado, a gente tenta melhorar o próximo evento. E não quer dizer que a gente melhore. A gente ainda consegue passar por dificuldades e transições que a gente não imaginava. Por exemplo, tem evento que a gente traz para a nossa mentoria 20 novos mentorados, o que acaba trazendo um faturamento às vezes mais de R$1 milhão, mas tem evento que a gente faz que não se paga. E aí a gente fala, pô, mas o porquê? Porque a gente não olhou para o cliente. Qual era a idade do cliente que a gente atraiu, qual era o perfil, qual o cliente que tipo de oferta a gente fez. E às vezes, mesmo conhecendo uma forma de fazer dar certo, nem sempre depende só da gente. Muitas vezes, eu nem gosto dessa porcentagem, mas é legal a gente trazer alguma coisa como 50% depende de mim, 50% depende do ambiente. Então, não adianta eu querer controlar tudo, né? Muito bom. Muito bom. Legal. Marcelo Marani, tá aqui com a gente, muito bom para turma aqui. Obrigado, palmas para você. A gente já se conheceu, já circulamos, já conversamos de negócio várias vezes aqui. É realmente uma profundidade que você tem, Marcelo, e uma tranquilidade para falar nos negócios, né? Eu vejo muito assim similaridade daquilo que a gente faz, né, em relação aos nossos nichos de mercado. Uma visão brilhante. Tenho certeza que a turma que acompanhou aqui o nosso podcast Estudo de Campeão, ele vai sair com alguma coisa assim muito objetiva, prática, que pode fazer no dia seguinte. Pegar várias sacadas que tem aqui, né? Vai valer esse tempo com a gente. E agradeço de coração a sua presença aqui. Sim. O seu tempo, longe da sua família, né, nesse momento. Sim. Mas obrigado por estar aqui com a gente. Antes da gente encerrar, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre suas redes, o que você está fazendo hoje, e fazer um convite para as pessoas que estão escutando aqui a gente hoje. Legal demais. Gustavo, para fazer valer aí tanto aprendizado, vou fazer um desafio para quem está escutando a gente aí, ó. Coloca qualquer coisa em prática, manda lá pro Gustavo, manda pro Luiz. Deixa aqui embaixo, né? Vai ter uma transmissão no YouTube, coloca uma prática que você tirou desse podcast aqui. Ou no Instagram. Faz um compromisso com a gente de execução aí, que eu vou ficar muito feliz, o Gustavo e o Luiz também vão ficar. Para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @donos de restaurantes ou @Marcelo Marani Oficial. Me manda lá uma mensagem. Eu respondo todas as mensagens que você me mandar. Muito legal. Se você gostou desse podcast aqui, ativa o sininho, deixa uma mensagem aqui embaixo e vamos pra cima. Obrigado, Marcelão. Valeu, um abração. Valeu, Gustavo. Obrigado. Luiz Gustavo aqui também. Valeu. Valeu, turma. Parabéns aí. Obrigado. Tchau.